Boa noite, gente, tudo bem? Quarta-feira, 20 horas, mais uma vez, fazendo um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. E hoje nós vamos falar rapidamente sobre alguns direitos trabalhistas da empregada doméstica. Solta a vinheta! Muito bem, gente. Antes de adentrarmos nos direitos trabalhistas das empregadas domésticas ou empregados domésticos, a gente tem que fazer uma análise um pouco mais genérica e abrangente sobre o sistema legislativo no Brasil. Nossa lei maior, e aí a gente chama de hierarquia das normas, a nossa lei maior é a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Nela, nós temos alguns preceitos. Depois disso, vem algumas leis que nós chamamos leis complementares, para complementar a Constituição Federal naquilo que ela é omissa, por exemplo. Depois disso a gente tem leis ordinárias, como por exemplo o Código Civil, a CLT, o Código Penal, o Código de Defesa do Consumidor e assim por diante. Na Constituição Federal, nós temos no artigo 7º, parágrafo 1º, alguns poucos direitos trabalhistas que atingem os empregados domésticos, como por exemplo, salário irredutível, né? Salário mínimo irredutível, 13º, férias, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, horas extras com no mínimo 50%, folgas preferencialmente aos domingos, licença paternidade e maternidade. Básico. Bem básico, a Constituição Federal não fala muito sobre direitos trabalhistas para os empregados domésticos. A quem a gente se socorre? CLT. Vai lá e olha no artigo 7º, a linha A da CLT. A CLT não se aplica aos empregados domésticos. Mas e aí, como é que a gente faz então? Existe uma lei complementar que ela é específica e total voltada aos empregados domésticos. Lei complementar número 150 de 2015. Mas a pergunta é, como era antes de 2015? Porque nós temos a Constituição Federal de 1988, a CLT da década de 40, e aí como é que funciona? Pois bem, lá na época da Lei Áurea, 1880 e alguma coisa, na época da abolição da escravatura, desde lá o serviço já era precário, né? A gente sabe, isso é história básica do português do Brasil, a gente não precisa falar muito sobre isso, né? Mas o fato é que não houve uma legislação protetiva para trabalhadores, muito menos para trabalhadores domésticos. Então aí se precisou, de lá para cá, inúmeras legislações, mas vamos encurtar aqui a conversa e assim, vamos para as regrinhas mais recentes. Código Civil de 1916, o penúltimo Código Civil, porque o nosso atual Código Civil é de 2002. O de 1916, ele tratava o servidor, o empregado doméstico, como um mero serviço. Ele não dava direitos trabalhistas para essa pessoa física, tratava como um mero prestador de serviços. Pois bem, 16. Aí veio a CLT, né, década de 70, e trouxe ali também alguns outros direitos trabalhistas para as empregadas domésticas, mas nada explícito, porque nós temos a regra básica, artigo 7º, a linha A, que não se aplica para os empregados domésticos. Aí a gente veio algumas outras coisas, como por exemplo na década de 70 veio férias anuais, década de 80 veio vale transporte para o empregado doméstico, e aí no final da década de 80 veio a Constituição Federal de 1988, e aí sim, como a gente iniciou aqui no vídeo, ela trouxe bem mais direitos trabalhistas para esses empregados domésticos. Seguindo ali, depois a gente tem em 2001 o FGTS, 2006 a gente tem o descanso semanal remunerado, enfim, algumas regrinhas mais básicas sobre direitos trabalhistas voltados aos empregados domésticos, até que se chegou na Lei Complementar número 150 de 2015. Ela é de 1º de junho. Por isso que eu sempre faço o comentário, né? Por que 1º de maio é feriado, Dia do Trabalhador? Não é o Dia do Trabalhador, é porque houve a promulgação da CLT, correto? Mas também houve essa lei de 1º de junho, né? A Lei Complementar 150 de 2015. De 2015 para cá, 1º de junho também deveria ser um feriado, quem sabe? Porque empregado doméstico trabalha tanto quanto qualquer outro empregado, correto? Eu concordo com vocês. Muito bem, vamos fazer agora alguns comentários sobre a LC 150 de 2015.
Ela tem cerca de 47, 48 artigos, nós vamos falar neste vídeo aqui da metade, porque senão a gente vai se estender demais, tá bom? Então, falando do início dela ali, a gente pega, por exemplo, o artigo 1º dela. Vou sempre aqui tentar fazer um cotejo com a CLT, tá bom, gente? O que a gente tem no artigo 1º? A mesma coisa que a gente tem lá no artigo 2º e 3º da CLT, quem é empregado e quem é empregador. Aqui no meu canal eu já fiz um vídeo de quem é empregado e quem é empregador. Para tu demonstrar que tu és empregado doméstico, tu tem que ter o quê? Onerosidade, recebia um salário. Pessoalidade, era eu que trabalhava, não mandava ninguém trabalhar no meu lugar. A gente tem a não eventualidade, né? Ou seja, a pessoa trabalha lá pelo menos 2 vezes por semana, diz esta lei, né? O artigo 1º ali e tal. E aí alguns detalhes agora aqui bem importantes, tá, gente? De forma não lucrativa. Daqui um pouco, tu és empregada doméstica e o teu empregador tem um bar na casa e tu atende no bar. Opa, isso aí não é mais empregado doméstico. Cuidado. Tá bom? Que presta serviço para a pessoa da família, diz mais ou menos assim esse artigo 1º. Cuidado! Jurisprudência. O que é jurisprudência? Decisões reiteradas dos juízes sobre a mesma matéria. O que a jurisprudência atual está dizendo? Responsabilidade solidária entre todos os familiares para responder em face processual daquele empregado doméstico. Então, daqui um pouco eu assinei a carteira de trabalho do meu empregado doméstico e depois ele vai me processar e eu sou hipossuficiente, eu sou insolvente, não tenho dinheiro para pagar a condenação. Minha esposa, daqui um pouco se eu moro com meu pai e com a minha mãe, eles também vão ser solidariamente responsáveis pela obrigação assumida em face do empregado doméstico, tá? Cuidado com esse detalhezinho aí. Outra coisa, ambiente residencial. Daqui um pouco contratei um doméstico para ficar cuidando do meu pátio, para ficar cuidando da calçada ou sei lá mais o que. Isso aí não é residencial. Residencial é o quê? Moradia, residência. Olha o significado da palavra. Cuidado com esses termos. Artigo 1º vocês vão conseguir visualizar isso lá. Certo? Vamos nessa então? A gente tem, depois disso, que lembrar o artigo 19 desta Lei Complementar 150, que ela vai dizer o seguinte, calma. Caso a Constituição Federal ou a própria Lei Complementar 150 não atenda aos anseios desse empregado doméstico, subsidiariamente se aplica as regras da CLT. Então, assim, não é porque a CLT tem lá no artigo 7º, a linha A, que não se aplica ao empregado doméstico, que tu vai rasgar a CLT e não vai se socorrer dela, se for o caso. Pode usar quando for o caso, sim, tá bom? Alguns outros cotejos aqui que a gente vai fazer agora. Parágrafo 7º do artigo 2º. Se esse empregado trabalha e mora na residência lá, nas folgas dele, ele não está trabalhando, né? É uma lógica, ele está lá descansando e tal, mas mora no interior, é longe e tal, não vai querer depois exigir hora extra ou algo do gênero porque ele não está trabalhando, ele não está em período de trabalho. Parágrafo 8º desse mesmo artigo 2º diz o seguinte, trabalhar domingo ou feriado vai ser pago em dobro, se não gozar folga. Tá? E a CLT nos diz o quê? A CLT nos diz que não, que é 50%, né? Então aí perceba que a lei complementar do empregado doméstico ela é mais benéfica, né? Ela ajuda um pouco mais o empregado doméstico. Na CLT, salvo lá o ferroviário, o empregado ferroviário tem uma gradação lá de 25%, 50% e 75% a mais. Mas não é o caso, a regra geral é 50% de hora extra. Na domingo e feriado, trabalhou o empregado doméstico em dobro, tá? Que mais? A gente tem o famoso trabalho temporário do empregado doméstico, né? 2 anos é o limite, tá? E aí não precisa dar aviso prévio para esse empregado que está ali contratado como empregado doméstico temporário, tá bom? Tu pode dispensar ele do aviso prévio, artigo 4º, parágrafo único, se eu não estou enganado, da lei complementar. Beleza? Que mais? A gente tem o regime 12/36, isso acontece muito com vigilante, vigia, né? Antes da reforma da CLT de 2017, isso não era possível. Aí veio a reforma, trouxe o artigo 59A da CLT e disse, opa, podemos fazer, tá? Dá para fazer por escrito, sindicato ali, acordo coletivo e tal, e tal, e tal. Beleza. Na questão ali das domésticas, ou dos domésticos, isso é possível sim. Dá para fazer 12 horas trabalhadas, descansado 36 horas, tá bom? Certinho? Aí a gente tem também o quê? 48 horas é o prazo para assinar a CTPS e devolver, sob pena de multa. Vamos lembrar lá do precedente normativo número 98 do TST. Cuidado, empregador, tu pode tomar uma multa por causa desse prazo extrapolado. A gente tem o que mais? O empregado doméstico vai viajar com o empregador a passeio. Vamos para Disney, olha que legal, maravilha, eu queria ser esse empregado doméstico aí. Vai viajar, tem que ganhar 25% a mais do que a hora normal. Ou tirar folgas. Mas estas folgas vão ser a critério do empregado e não do empregador,
tá? Isso aí tá lá no artigo 11 da Lei Complementar número 150 de 2015. Deem uma olhada lá, beleza? Depois a gente tem o que? O horário intraturno. Olhem o meu vídeo lá, já fiz o vídeo do horário intraturno e do horário interturno. O que são esses horários? É a mesma coisa da CLT. Intraturno, horário para refeição. Dá para diminuir até para 30 minutos, conforme reforma da CLT de 2017. E o interturno é 11 horas de intervalo do momento em que tu sai, né, final do expediente, para o momento em que tu entra no início do expediente. Tem que ter 11 horas. Mesma coisa que a CLT. Depois a gente tem o horário noturno, também básico, igual a CLT. Começa às 10 da noite, termina às 5 da manhã. A hora de 60 minutos, para quem trabalha de noite, 52 minutos e 30 segundos. Então, a cada 2 horas trabalhadas, 15 minutos de hora extra, tá? Tu vai ter o percentual de 20% a mais ali também, que tu vai ganhar a cada hora que tu trabalhar noturnamente, tá bom? Esse vídeo aí eu já fiz, dei uma olhada lá. Depois tu tem as férias, artigo 17 da Lei Complementar. Período aquisitivo, trabalhei 12 meses. Período concessivo, eu tenho mais 11 meses e 29 dias para gozar as férias, tá? Também já falei isso em algum vídeo meu aqui no canal. Não tem problema nenhum, tá certo? É a mesma coisa que a CLT, porém, dá para converter 1/3 em pecúnia, em dinheiro. Só que essa conversão, ela tem que ser feita esse pedido tem que ser feito por escrito até 30 dias antes de terminar o prazo aquisitivo. Então eu estou trabalhando lá 11 meses, 10 meses, quero converter, meus primeiros 10 meses estou trabalhando, já vou atingir o direito para tirar as férias, eu tenho que fazer o pedido. 1 mês antes de terminar os meus primeiros 12 meses eu tenho que fazer o pedido, senão não vai valer, tá? Cuidado com isso aí, artigo 17 da Lei Complementar. Dá para fracionar as férias? Dá para fracionar as férias a critério do empregador, em 2 períodos, sendo um com pelo menos 14 dias, diferente da CLT, parágrafo único do 134 da CLT, ele diz que dá para fracionar em 3 períodos. Aí tem lá uma gradação de dias, né? 14, 5 e 5, alguma coisa assim. Mas é diferente da CLT, dá para fracionar também, tá? Vale transporte, a critério do empregador, pode ser trocado por dinheiro também, né? Na regra seletista, CLT, é vale transporte normalmente, né? E aí se desconta lá o percentual devido. Aqui não, aqui o empregador pode trocar se quiser por dinheiro. O empregado doméstico tem direito à previdência social e é vedado descontar do salário do empregado passeios a trabalho, né? Fui viajar para Disney, como dei o exemplo, vestuário, moradia, caso a pessoa more na residência para ser o empregado doméstico, isso não pode ser descontado do salário dele. O que pode ser descontado, tá? É 20% a título de convênio médico ou previdência privada. Artigo 18, parágrafo 1º, se não me falha a memória, tá? Como eu falei para vocês no início desse vídeo, tem cerca de 47, 48 artigos, então aqui a gente já fechou os 20 artigos e já estamos nos 12 minutos. Vamos encerrando por aqui. Semana que vem eu vou fazer a parte 2. Eu vou falar da mesma lei, Lei Complementar 150 de 2015, Lei dos Empregados Domésticos. Tá certo, gente? Obrigado pela atenção de vocês. Hoje tem Grenal, vamos torcer, tá bom? Bom resto de semana aí para todo mundo. Curte, compartilha, comenta, te inscreve no canal e outra, aciona o sininho aí para tu receberes as notificações, tá certo? Obrigado mais uma vez. Scherer Assessoria e Consultoria Jurídica agradece. Deus abençoe todo mundo, até semana que vem. Um abraço.